AudioJungle. A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um grande abraço a todos. O próximo fim de semana será tempo das eleições municipais. O 6 de outubro é a data da votação para a escolha de prefeitos e vereadores. E onde precisar realizar segundo turno, a data será 27, ou seja, o último domingo do mês que vem. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. A nossa entrevista da semana é com o professor, coordenador do curso de Comunicação Social da UFCG, Rosildo Brito. Rosildo é natural de Campina Grande, especialista, mestre e doutor pela UEPB e pela USP, Universidade de São Paulo, e aceitou o nosso convite para falar a quantas anda o trabalho de formar novos comunicadores. Professor, seja bem-vindo ao programa. Tudo em paz? Tudo em paz, eu agradeço de início pelo convite feito e dizer do prazer e da honra que está participando deste programa, que há mais de 10 anos, quase 20 anos já no ar, trazendo debates, discussões, temas extremamente importantes e instigantes para a sociedade. A gente aqui agradece a sua presença. Em que situação vocês da academia recebem os jovens que chegam hoje para o curso de jornalismo? Primeiro, Sr. Roberto, de início nós temos uma proposta diferenciada na UFCG, né? Nós não trabalhamos com formação em jornalismo, então a formação é em educomunicação. O curso de comunicação Vamos social... Vamos traduzir o que é educomunicação para quem está em casa? Isso, com linha de formação em educomunicação, que é, em síntese, um campo de conhecimento teórico-prático emergente, que, como o próprio termo já designa, já aponta, né? Ele é fundado na interface, como nós costumamos dizer, na inter-relações entre essas duas áreas, a comunicação e a educação, partindo do pressuposto de que elas são indissociáveis. Como, inclusive, defendia o nosso patrão da educação brasileira, Paulo Freire, ao dizer que educar é comunicar, assim como comunicar é educar na essência da palavra. Então, foi uma proposta inovadora. Esse curso ele vem de dentro... Desde o início, que é assim? Desde o início, ele nasce dentro da unidade de arte e mídia, que você deve conhecer. Sim. É um curso também inovador, pioneiro no Brasil. Sim. Então, seguindo essa tradição de pioneirismo, então optou-se, na época, inclusive, quem estava à frente era o nosso querido amigo Romero Azevedo. Sim. Irmão de Rômulo Azevedo, né? Os gêmeos geniais. Os gêmeos geniais, até nesse sentido, né? Ele contribuiu para esse novo paradigma da comunicação aqui na nossa cidade e no nosso estado. Eu lhe fiz essa pergunta porque há muitas pessoas que saem do curso, por exemplo, de educomunicação e estão na mídia, estão trabalhando no rádio e na televisão, não é? Exato. Não deixa de ser uma preparação também para essa atividade. Não, e nós trabalhamos com jornalismo, nós trabalhamos com publicidade e propaganda dentro do curso, né? Também tem as técnicas voltadas para essas duas áreas, dois campos, mas a proposta ela é mais ampla, por assim dizer. Né? Porque nós que estudamos na UEPB, eu e você, sim, a gente se habilitava em jornalismo, né? Ou em assessorias, essa coisa toda. Isso. É diferente, é um pouco diferente, digamos. Isso, porque diferente. no da Universidade Estadual, você vê radiojornalismo, vê técnicas de televisão, são coisas mais ou menos diferentes do que se vê na grade curricular de lá, por exemplo. Isso, nós temos disciplinas voltadas para a TV, para a rádio, mas a gente chama de práticas educomunicativas em TV, práticas educomunicativas em rádio, que passa pelas técnicas comuns dos cursos de jornalismo, mas que apontam sempre para o direcionamento do paradigma educomunicativo. Em que difere em síntese? Trabalhamos, como já foi dito aqui, né, a comunicação educativa. Então, com a comunicação mais emancipatória, uma comunicação voltada especificamente para educação para a mídia. Agora, voltando àquele meu tópico inicial, me permita, em que nível intelectual esse pessoal chega no curso? Há um preparo do fundamental, do ensino médio, eles chegam via nota do Enem, como é que é isso? Via nota do Enem, né? Mas análise que a gente tem feito, assim, inclusive em conversa com colegas de outros cursos, coordenadores de outros cursos, nós temos sentido, inclusive, uma certa deficiência, né, desse nível que você colocou aí na sua pergunta.
Então, há uma formação ainda que boa parte, se não todos, boa parte deixa muito a desejar. Principalmente eu lido com disciplinas de interpretação, de produção de texto, então nós temos uma grande dificuldade em trabalhar nesse sentido. O pessoal tem dificuldade tanto para ler como para escrever, na leitura, né? como na escrita. Na escrita. Né? E eu costumo até dizer e brincar com eles, olha, um comunicador que não sabe nem gosta de ler e nem de escrever, então tem que repensar. Aliás, o professor Rômulo Azevedo diz que ai do jornalista que não tiver texto. Não teve texto, não diga que é jornalista, né? Exatamente. É a base, né, independentemente para o veículo, para qualquer que seja a função que ele vai desempenhar na área. Né? Pois é. E as mídias digitais, como é que são vistas lá no curso? As mídias digitais têm um lugar bastante especial dentro da proposta, né, da educomunicação, porque você sabe que nós estamos vivendo um momento extremamente crucial e, por que não dizer, também caótico. Nós vivemos uma sociedade em transformações profundas e que a comunicação ela ocupa um espaço central, um epicentro da sociedade, né? A sociedade mediatizada cada vez mais e que cada vez mais usa-se dos recursos midiáticos, as redes sociais, os suportes midiáticos. Entretanto, nós temos um grande desafio, e é nesse sentido que, inclusive, a educomunicação vai ao encontro, que é preparar, principalmente a juventude, os jovens, para saber lidar com essas mídias de maneira mais educativa possível. E responsável, né? E responsável, né? Então, nós temos várias disciplinas que são focadas nesse sentido, combatendo problemas que nós estamos vendo hoje, não é de hoje, mas hoje de maneira ainda mais forte. Por exemplo, a infodemia, né? Que é uma das principais causas da desinformação que nós estamos vivenciando hoje. Então, já que nós dissemos que estamos trabalhando o comunicador voltado para a formação cidadã dos sujeitos, então nós temos que reforçar essa forma com que ele está lidando com essa mídia, com esse suporte midiático, colocando a ética, colocando os princípios, os valores, né, que nós defendemos como sendo cruciais para a sociedade. Muito bem. E dentro dessa visão, como é que você, como professor, vê, por exemplo, a necessidade de modificar-se o ensino fundamental e o ensino médio para que o jovem chegue na universidade um pouco mais preparado, digamos? Nesse sentido, Paulo Alberto, nós temos algumas práticas educomunicativas que já vêm sendo feitas, colocadas inclusive em ação no país, que é a educação para a mídia dentro das escolas. Porque uma das linhas, nós temos 7 intervenções sociais, intervenções educomunicativas, que é o que dão suporte ao paradigma, à proposta político-pedagógica do curso. Uma delas é justamente essa, a educação da mídia na educação. E aí nós sempre estamos promovendo às escolas, aos professores, aos coordenadores, espaço para esse mediador. Porque o educomunicador, ele é definido como sendo um mediador, um gestor de processos comunicativos dentro da perspectiva educativa, nos espaços de educação formal, informal e não formal. E aí, essa sua pergunta, então, a gente foca no espaço de educação formal, através de projetos, através de programas que nós vamos desenvolvendo junto ao ensino, principalmente o ensino médio, né, junto a essa pessoal da... Dá para dizer que os jovens que ingressam no curso, rapazes e moças, são vocacionados para isso ou o próprio curso os vocaciona? Em sua maioria, nós podemos dizer que o próprio curso é que vocaciona, porque nós temos percebido que, se não a maioria, nunca foi pesquisa ainda nesse sentido, mas eu arriscaria dizer que sim, ainda vem com o pensamento voltado para ou jornalismo ou publicidade e propaganda. Essa é a ideia, né, inicial. Curso de comunicação, você vai com essa ideia, né? Exatamente. Daí porque nós estamos fazendo agora uma reformulação no nosso PPC e vamos tirar o grande guarda-chuva chamado comunicação social e vamos deixar o curso como educomunicação para facilitar, inclusive, esse entendimento. É diferente do curso de comunicação que tem na UFPB, por exemplo? Sim, é diferente. Né? Lá forma-se jornalistas, né? Lá forma-se jornalistas, assim como aqui na UEPB. Sim. Né? Nós temos um desafio imenso nesse sentido, porque só há 2 cursos de educomunicação no Brasil, da USP e nós aqui, né? Em termos de graduação. Existem muitos cursos já de pós-graduação, especialização em educomunicação, mas a proposta de pedagogia voltada para a graduação são nós. Há quem, digamos, eu vou usar uma expressão que talvez não se coadune, mas vamos aspiar aqui. Sim. Há quem se decepcione, entre aspas, ao chegar lá e dizer, aqui não forma ninguém para televisão, ou o objetivo do curso não é formar para o rádio, e desiste, por exemplo, ou não? Existe bem menos. No início, isso era algo muito frequente, muito comum.
Até porque realmente ninguém sabia de fato, nunca tinha ouvido falar disso. Hoje em dia, com as próprias mídias digitais, então a educomunicação ela está se tornando mais conhecida, mais socializando. Então, assim, hoje a frequência é bem menor, embora ainda exista aqueles, e aí a gente orienta a permanecer no tempo, permanecer no curso por um determinado tempo, e vendo que se realmente não se adequar, se quiser de fato, na proposta que seja especificamente habilitação em jornalismo ou outro, então ele migrar para esses outros cursos. A base dos docentes é made in Campina ou tem gente de fora? Veja, interessante, nós fizemos uma análise o mês passado, nesse sentido, uma pesquisa, e estamos vendo que cada vez maior o número de pessoas, estudantes que vêm de outros estados. Os próprios alunos, né? Os próprios alunos. O ano passado nós tivemos, para você ter uma ideia, representante de 12 estados da federação. Os que estão prestes a entrar agora, período 2025.1, são de 8 estados. E tem alunos, representantes de 8 estados Isso é diferentes. o que o Enem possibilita, né? E é o que o Enem, via SISU também, facilita. Então, nós temos alunos do Nordeste ao Norte. Agora vamos ter aluno, por exemplo, de Pará e de Manaus, que ainda não tínhamos tido. E o corpo docente? É mais de gente daqui mesmo, os professores, ou tem gente que também passou em concurso e que veio de outros estados? Nós somos em 12 professores, né? Inclusive todos com doutorado na área de comunicação e educação. A maioria daqui, da Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, mas temos professores principalmente de São Paulo, já que é um centro também de formação nessa área da comunicação. E tem alguém assim que a gente possa destacar que passou por lá, que está trabalhando aqui na mídia local, pode nominar alguém ou as pessoas estão mais fora do estado? Não, estão mais realmente fora e trabalhando efetivamente na academia. Na academia. Você fez jornalismo na UEPB? Na UEPB. Concluiu em que ano, lembra? 97. 97. Formou-se em jornalismo? Formei em jornalismo. E trabalhou no impresso aqui, que a gente sabe, né? Em que jornais trabalhou, Rosildo? Eu trabalhei no Diário da Borborema. Eu fui diagramador antes de fazer o povo hoje não sabe nem o que é isso, que ninguém sabe. Né, se falar em paica, vamos pensar que é uma palavra feia, né? Exatamente. Então, sou meio jurássico nesse sentido da Índia, né? Comunicação totalmente manual, analógica. Você entrou em 93, por aí? 93. Eu entrei em 80, saí em 84. Então, as coisas eram bem os diferentes. mesmos mestres, eu acredito, viu? Boa parte dos mestres aí. É verdade. Luiz Aguiar. Eu fui aluno de Itam Pereira, Gilson Souto Maior, Rômulo Azevedo, né? Rômulo Azevedo. Boa parte, então, dos mesmos mestres, né? Pois é. Vamos fazer uma pequena pausa? A gente continua já a conversa com o professor Rosildo Brito, que é o coordenador do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande. Nós voltamos já. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Vote nos vereadores que apoiam Bruno Prefeito 44. Olá pessoal, eu sou o Sargento Regis, meu número é 70190, meu prefeito é Bruno 44, o Sargento Regis que inovou a Defesa Civil de Campina Grande, o mesmo Sargento Regis da CPTRAN do DETRAN, peço seu voto de confiança, meu prefeito é Bruno 44. Vote em Bruno 44 e para a vereadora Thaís André 70-100. Desejo continuar um trabalho já iniciado, mostrando as conquistas alcançadas e implementar novos projetos para melhorar ainda mais a saúde da nossa população campinense. R$30 mil em dinheiro. Esse é o prêmio que a Rede Compre Mais vai dar para os amantes da culinária. Está chegando mais uma edição da Batalha de Vizinhos, maior reality show de gastronomia da Paraíba. Cada episódio será exibido na Rede Ita, canal 18.1 e nas redes sociais. Os finalistas levam R$30 mil em dinheiro. Acesse o Instagram @CompreMaisPB e corra para se inscrever. Mais experiente e preparado, o Bruno vai fazer muito mais por Campina. Na educação, vai ampliar de 18 para 40 o número de escolas de tempo integral e vai criar mais 5 mil vagas nas creches da cidade. Na infraestrutura, vai calçar as 300 ruas que faltam para que Campina fique 100% calçada. Na saúde, vai fazer o Corujão da Saúde, criar uma UPA e uma UPinha e vai implantar o primeiro centro de diagnóstico por imagem. É Bruno 44.
Estamos de volta com Ponto a Ponto. Tem eleitor que, na véspera da votação, fica aterrorizado, apavorado, atordoado, procurando seu título de eleitor, uma vez que não sabe mais onde guardou. Aliás, tem alguns que nem lembram mais em quem votaram na eleição passada. Quem sabe o local da votação ainda pode se salvar, porque chega lá com um documento com foto e vai ter direito a exercer o seu direito sagrado de consignar alguém na urna. E quem não sabe onde vota e nem sabe consultar, infelizmente fica sem votar. Procure ver logo onde está o seu título, porque daqui a mais uma semana teremos eleições municipais. E a gente vai ao segundo bloco do bate-papo da entrevista de hoje com o professor Rosildo Brito, Made in Campina. Como é que foi esse doutorado lá na USP, Rosildo? Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Você foi para lá ou fez daqui? Fui para lá. Foi para lá. Foi um ano lá, pagando as disciplinas, e depois retornei para Campina, porque meu objeto de pesquisa era aqui. Não larguei a imprensa, né? Então, mesmo como acadêmico, sempre trabalho com a imprensa. Na minha tese do doutorado foi justamente trabalhar uma análise sobre a resistência, a luta de resistência, né, contra a ditadura na imprensa paraibana. Então, eu fiz meu trabalho desenvolvi aqui, junto aos anais, inclusive, do jornal O Norte e o jornal Correio da Paraíba, na década de 70. Uma história bem interessante, né? Isso. Conheceu lá a Casper Libero, ali na Paulista? Isso. Na TV Gazeta, né? Na TV Gazeta, passei por lá. Era uma visita frequente ali à Avenida Paulista, né? Inclusive a TV. Um pouco adiante do MASP, ali pertinho, né? Isso. Naquela região. Exato. Conheci bem aquele. Chegou a conhecer a Rede Cultura, não? A Rede Cultura, não. Não cheguei aí. Mas conviveu com algumas figuras, né, de destaque lá na imprensa paulista, né? Sim. É sempre uma experiência interessante, né? Quando a gente troca informações com esse pessoal. Sim, tanto da academia como também de profissionais, né? Pessoas que a gente tem o conhecimento e acompanhava, né? E tivemos a oportunidade de ter esse contato mais breve que fosse. Nós falamos aqui um pouco, genericamente, sobre a imprensa, mas eu quero colher sua visão sobre o jornalismo impresso que ainda resiste no Brasil de hoje. Como é que você está vendo o nível, Rosildo? O livro? Não, o jornalismo impresso. O jornalismo impresso. Os jornais que ainda existem, que sobrevivem. Sim. O nível está o mesmo de quando você estava atuando? Piorou, melhorou? Como é que está? Olha, Na Paraíba só tem um jornal, a União, né? Circulando. O único jornal impresso em circulação é o jornal União, né? Circular, que entra aí para a história já, né? Mais uma vez. Pois é. Um dos jornais mais antigos em circulação no nosso país. Nós percebemos que realmente os poucos jornais, né, que existem em circulação impressos, são os resistentes, né? Os heróis da resistência aí, diferem realmente do padrão que nós tínhamos no jornal antes. Até a própria estrutura redacional, porque eu acho que isso é a base, né? Da mesma maneira que na TV, no rádio, as redações de jornais não são mais as mesmas. Então, nós temos a carência de um número bom e ideal de profissionais que possa acompanhar toda a etapa de produção das notícias, né? Até aquela rotina. Desde a saída da pauta até... Né? A saída da pauta até o texto propriamente dito. Por exemplo, o revisor, que estávamos falando há pouco, né? A história do revisor, não existe mais aquilo do revisor. Então o revisor é o computador, né? Que às vezes sugere uma coisa que não tem nada a ver com aquele contexto. Exatamente, né? Tem que ter muito cuidado, né, com isso. Então é muito comum a gente se deparar com erros, e não só jornais regionais, né? Jornais, claro. Inclusive, de jornais do mundo, né? Jornais do mundo, mas a gente está falando de Brasil e você vê coisas hoje, aberrações que você diz, não é possível, né? Exato. Não é possível. Então, como é que isso passou, né? Exatamente, como é que passou isso? O erro ortográfico ali automático. Às vezes funciona, até na manchete já você vê coisas assim, peraí, onde é que eu estou, né? Exato. Nós levamos, inclusive, para a sala de aula alguns exemplos de natureza, para chamar a atenção, inclusive, né, dos comunicadores futuros aí, chamando a atenção justamente disso. Ó, começar pelo título, né, que é aquele primeiro que a gente bate o olho. Então, muito cuidado, porque existem aberrações ainda que... E hoje em dia você tem que ter também muita cautela com algo que você redige, você no teclado vai ali, e às vezes sai diferente lá também, né? Isso. A história do corretor ali, aí de repente a palavra fica sem sentido, não cabe, né? E acontece. É daí porque a necessidade de você sempre ler. Ler aquilo que escreveu. Leia mais de uma vez até. Mais de uma vez, exatamente. Né? Acontece. E sobre televisão, o que é que vocês discutem lá no curso? TVs, nós temos uma colega que ela atua nessa área específica, né? Eu nunca ministrei disciplina nessa área, mas, enfim, o que nós pode perceber é uma certa preocupação para que os estudantes
possam ir além da questão estética, que é o que geralmente, inclusive, predomina, né? Então, aquela carinha bonitinha, e muitas vezes o conteúdo é zero, isso, né? A postação da voz, que a gente sabe que é importante e tal, mas o conteúdo sempre batendo naquela tecla de que hoje nós estamos com um déficit muito grande de conteúdo interessante. E em redes nacionais, né? Em redes nacionais. Jornalismo, de maneira geral, inclusive, ele sofre uma degenerescência nesse sentido. E, inclusive, quem diz isso não só somos nós. Nós temos pesquisadores da área, Clemilda Medina, autora de vários livros de jornalismo, e no seu livro, se não me engano, é Comunicação e Pedagogia dos Afetos. Ela chama atenção para isso, Paulo Alberto, que há uma degenerescência no jornalismo, que é preciso que se tenha conta disso, e na formação dos futuros, né, jornalistas comunicadores. Agora, Rosilda, a que se deve isso, na sua visão? Foi, digamos, relaxamento das empresas? Foi barateamento dos custos? A rede social teve influência nisso? O que é que a gente pode... Acho que de tudo um pouco. Acho que são múltiplos fatores, né, que estão levando a esse fenômeno que nós estamos aqui destacando nesse momento. Mas, sobretudo, a grande transformação que a internet vem causando, né, na comunicação, na linguagem, de modo geral, de um lado facilitando e de outro, né, deixando alguns resultados, vamos dizer assim, não tão positivos. De certa forma, prejudicando a comunicação, né? Prejudiciais para a comunicação, né, para o jornalismo. Outro dia eu escutei de um empresário, alguém falando com ele sobre essa nossa área, aí ele disse assim, não vale a pena mais investir no jornalismo, porque todo mundo hoje é jornalista. Isso que eu ia falar. Tem alguém também. com esse conceito, né? Exato. Porque com a queda da obrigatoriedade do diploma para exercício da profissão, né, isso já há mais de 2 décadas, nós já sofremos um baque grande, né? Depois disso, então, vieram esses outros fatores que nós estamos aqui colocando. Por isso que eu digo que são múltiplos fatores que terminaram complicando o fazer, a prática jornalística. Agora, Rômulo Azevedo, nosso mestre Rômulo, ele costuma dizer que hoje tem muita gente confundindo fofoca com jornalismo, né? São coisas diferentes, né? Exatamente. Em sala de aula, a gente tem muito cuidado em relação a isso, porque quando a gente está tratando, por exemplo, disciplinas focadas no jornalismo, então os alunos saem com exemplos de youtubers, de influencers, digo, vamos saber separar o alho do galho. Né? Então isso aqui nunca foi jornalismo e esse nunca foi jornalista. E nem tem interesse, inclusive, em ser. Agora bate no peito e diz que é, né? Agora, muitas vezes é. E outras não. Outras, declaradamente, eles nem se colocam como jornalistas, mas os desavisados olham e veio como jornalista, porque também tem isso, né? Está falando da mídia, é jornalista. Eu acho curioso o seguinte, porque há pessoas que são radialistas e jornalistas, né? Sim. Outros são só jornalistas e outros são só radialistas. Exato. Mas dificilmente você escuta alguém dizendo eu sou radialista, o sujeito diz logo eu sou jornalista, né? Acha que é algo mais importante, mais bonito de pronunciar, não sei. Talvez venha por isso, o status, né? É o status. O nome, o termo ainda emprega. É verdade. Quando é que você percebe que um jovem está pronto para atuar na profissão? Necessariamente quando conclui o curso e, como dizia o doutor Vital do Rego, recebe o canudo ou não? Às vezes, mesmo antes, ele já demonstra capacidade. Sem dúvida nenhuma, mesmo antes. Eu costumo dizer também lá, cada um, a frase até a filosofia de nossas ceguinhas da feira, né? A pessoa é para o que nasce, né? Então, boa parte nós já percebemos que, de fato, são comunicólogos natos, só precisam de uma lapidada, né, lapidada ali para ficar bom. Nós temos exemplos, inclusive, nós podemos citar aqui, que é o Felipe Valentim, que saiu do nosso curso lá e que, desde o início, já percebia que aquele jovenzinho ali, ele tinha realmente uma tendência, talento para a coisa. Metade do curso ele já estava, inclusive, lapidado. O restante foi só para completar essa lapidação, mas eu notava que, assim como eu vejo em alguns outros, não só a tendência, né, essa coisa nata para a comunicação, mas um senso de responsabilidade, que é isso que nos falta muito também. Que deve ser peculiar a quem atua nessa nossa área. Deve ser peculiar, principalmente na figura do educomunicador, que nós destacamos muito isso. Por outro lado, o professor percebe quando, rapaz, esse aqui não dá para coisa não. Por mais que vocês empurrem ali, também percebe que travou. Exato, sim. Assim como acontece em todos qualquer profissão, cursos, né? em todas qualquer as profissões, né? Sabe, isso aqui vai sair com canudo, muitas vezes só para orgulhar o pai e a mãe, botar né? Na parede, botar na parede. Mas eu encorajo, digo, tenta outro curso, né? Está saindo agora, mas você é jovem, você tem tempo, né? E alguns até eu fico feliz, como semana passada aconteceu, de me deparar na própria UFCG com uma ex-aluna nossa,
que eu sabia que não era realmente uma pessoa para atuar na área. Ele disse, professor, estou fazendo agora curso tal e estou gostando muito. Olha aí. Achou o seu caminho, né? Você achou. Encontrou o seu caminho. Você me fez lembrar agora do saudoso Hilton Mota, que se vivo fosse, teria completado 100 anos agora. E Hilton muitas vezes chegava lá um jovem, às vezes acadêmico de comunicação. Sim. Seu Hilton, me deixa fazer um estágio aqui e tal. E aí ficava, ele dava uma oportunidade do cara falar um pouco. Aí Hilton chamava assim, meu filho, vai estudar, vai ouvir rádio. Você aprende a fazer rádio ouvindo rádio. Ouça muito, depois você vem aqui fazer outro teste. Ele percebia que não dava, né? Como às vezes percebia que dava também. Dizia, olha, você vai ser lapidado para trabalhar com a gente aqui. Agora, veja que dilema que nós estamos vendo hoje em dia, Paulo Alberto. Hoje a gente não pode nem dizer isso de maneira fixa. Porque dizer assim, vai ouvir rádio, quem tem ouvido aqui na nossa rádio difusão, você toca num ponto agora que é de doer. Então, assim, na época de Wilton Mota, você poderia ouvir e aprendia, eram verdadeiras lições. Eram aulas. Eram Humberto aulas. de Campos, Wilton Mota, Gil Gonçalves, Geraldo Batista, Zé Lito Lucena, pessoas com as quais você aprendia a cada programa que ouvia, não é verdade? Exato. Muitos deles, inclusive, né, que eram nossos mestres. Nossos professores lá de comunicação. É verdade, Então, hoje nós vemos, assim, uma decadência. Como dizia Humberto de Campos, a safra tem sido ruim. Infelizmente, né? Porque o rádio tem também um papel educativo, né? Instrutivo. Aí você, de repente, ouve alguém que não tem o menor preparo. E pior, Rosildo, existem hoje os microfones de aluguel. Emissoras que alugam aquele espaço, vendem e botam qualquer coisa lá, entendeu? Exato, exato. E o rádio tem esse papel que você muito bem destacou aí, educativo, sempre foi, né? E nós nos preocupamos muito com isso, tanto que existem programas específicos do comunicativo voltados para a rádio. Em São Paulo já é uma política pública, inclusive, isso. Onda no Ar, um dos programas que a USP está colocando, inclusive, ampliando para várias escolas, no sentido de trabalhar essa audiência, né? Mas também a formação daqueles que vão atuar no rádio. Rosildo, eu quero encerrar, eu quero concluir essa nossa conversa colhendo a sua impressão sobre o futuro da imprensa. O que é que você acha que vem por aí ainda? Boa pergunta. No momento que nós estamos vivendo ainda, né, em transformações muito profundas, agora com a comunicação digital, que nós podemos dizer que a gente está engatinhando, né? Vem muita coisa nova aí que a gente não faz ideia. Agora, por exemplo, com a IA, né, inteligência artificial, então, que vai modificar, vai transformar ainda mais a sociedade como um todo, e a comunicação, então, não se fala. A imprensa, então, ela está sendo e vai ser muito atingida. Nós não fazemos ideia, nós não podemos nem arriscar. Quem morreu há 10 anos perdeu muita coisa, não perdeu? Eu fico imaginando aquele povo, com aquele talento todo, sem os recursos de que nós dispomos hoje, já fazia o que fazia, você imagine hoje. Imaginemos hoje. Não é? Pois é. Agora, nesse sentido, que a gente tem que estar atento e trabalhar, seja na universidade, seja fora dela, nos trabalhos que fazem a imprensa, né? É aquilo que nós falamos aqui. Conteúdo. Com que tipo de conteúdo está sendo trabalhado e com que intencionalidade esse conteúdo está sendo trabalhado? Qual é a qualidade do trabalho que nós estamos levando à população, né? Isso nós acreditamos que não faz diferença em tempo nenhum. Jamais deveria fazer, pelo menos, né? Então, trabalhar com o sentido de fazer com que aquele conteúdo... Nós sabemos que informar, a mídia não apenas informa, ela forma. Também. Né? Então, nesse sentido, nós devemos primar pela qualidade do conteúdo, fazendo chegar até as pessoas informações que sejam verdadeiras, já que nós estamos combatendo hoje em dia, né, a chamada fake news, a desinformação, que é um grande paradoxo, né? A sociedade da informação tendo que trabalhar contra a desinformação. Impressionante, né? E esse avanço desmedido das redes sociais e descontrolado, porque aí é preciso que também se fale que a regulamentação da mídia, né, a mídia digital é uma luta que a gente precisa encabeçar para trabalhar, inclusive, em defesa da própria democratização da comunicação. Sim. Né? É algo que vai fazer a diferença nesse tempo aí que nós estamos para enfrentar. Rosildo, muito obrigado, viu, por ter vindo ao Ponto a Ponto. Eu que agradeço e estou à disposição para outras ocasiões, quem sabe, poder ter essa conversa, esse bate-papo aqui, como eu disse para você. Um diálogo, que é isso também que nós sentimos falta na imprensa. Dá um abraço lá em todo mundo da UFCG. Deixa aqui. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento pela atenção. Nós marcamos encontro no próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá.